Gente, tudo bem? Hoje a gente vai contar um pouquinho da história do MDB. E eu tô aqui com o Bruno Gabriel, que ele é presidente do MDB São Bernardo e assessor do nosso querido Baleia Rossi. Ô Bruno, conta pra gente como foi essa transição do PMDB pro MDB. Oi Jaque, olá pessoal, tudo bem? Primeiro, parabéns por essa iniciativa de gravar tantos vídeos, da gente entregar conteúdo para a rede. Eu acho que esse é o melhor caminho para a gente falar sobre política e quebrar um tabu. Todo mundo fala que não gosta, que política não serve, que a gente tem que parar com isso, que político tem que ser tudo morto. Parece aquela frase, político bom é bandido, é político morto. E não, política é uma das coisas mais maravilhosas da nossa vida e a gente faz política o tempo todo. E que bom que a gente está falando aqui sobre o movimento democrático brasileiro. Como você falou, e aí resgatando um pouco da história, Jaque, o nosso país passou por uma ditadura. E naquele momento só existiam dois partidos. A Arena, que era o partido dos militares, e o MDB, que nasceu da união de muitas frentes de pessoas que queriam a democracia. E aí nasce o movimento democrático brasileiro. E aí as eleições se seguem dessa forma. A partir do momento que, por meio de Ulisses Guimarães e por tantos líderes, a gente reconquista a democracia, e aí a gente passa a ter uma nova Constituição, a redemocratização do nosso país, por uma exigência de lei, todos os partidos políticos que passaram a se formar tinham que ter um P na frente. Por isso que a gente se tornou PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. E aí nasceram outros partidos também. Outros partidos nasceram e outros que já existiam passaram a exercer suas funções partidárias. Com o passar dos anos, com a política avançando, com a democracia no nosso país crescendo e se desenvolvendo, porque o nosso país é muito novo em relação à democracia. E é por isso que a gente tem assistido tantas mudanças, porque a gente está se adaptando, tentando, estudando, contando com os nossos parlamentares para desenvolver uma melhor democracia, uma melhor política pública, um melhor entendimento de qual que é o sistema que vai guiar o nosso país para um melhor desenvolvimento. Com o passar dos anos e com as mudanças políticas que nós tivemos, algumas adaptações passaram a ser feitas. E aí nomes foram surgindo. Houve uma flexibilização para o nome de partidos. Por isso que a gente vê o Podemos, por isso que a gente vê o Avante, nomes diferentes para partidos que antes tinham o P na frente. E o nosso partido, devido a toda uma crise que se instaurou no nosso país, resolveu, através da sua executiva nacional, resgatar a essência de onde nós nascemos, do MDB. Porque, diferente de outras situações, o nosso partido não é um partido de momento. O nosso partido é um grande movimento. E como nós nascemos sem o P, a ideia foi resgatar isso. Trazer as nossas raízes, trazer a nossa essência, tornar de novo o MDB como a nossa logomarca, para que a chama, que sempre foi a chama da democracia no nosso país, estivesse viva novamente. E é por isso que hoje nós somos, novamente, o movimento democrático brasileiro, se adaptando a uma nova realidade, a uma nova tendência, mostrando que nós não somos só de momento, mas que sim somos um grande movimento. Bruno, como um ano atípico por causa da pandemia, por conta da pandemia, como que você vê as eleições de 2020? Já que a gente viu um momento totalmente diferente, mas diferente mesmo. Eu costumo dizer que se alguém chegar para você e falar, eu sei como ganhar a eleição, eu tenho aqui a fórmula mágica e vou te eleger, esse cara é um grande mentiroso. Por quê? Porque ninguém mais sabe, de fato, qual é a regra do jogo. Para fazer política, ou para a gente construir uma estratégia de campanha, existe uma receita de bolo básica. Se você cumprir essas fases e etapas, você vai performar bem, você vai alcançar um resultado bacana. Vencer as eleições é uma outra coisa. Por quê? Campanha é estratégia. O voto, ele é emocional. As pessoas vão te escolher, ou vão escolher ele, vão me escolher, dependendo da bandeira que eu defendo, dependendo da história que eu conto, dependendo do território onde eu moro, elas vão se identificar diante de detalhes. E aquilo que você contar, aquilo que você trouxer como verdade, é o que vai conectar o eleitor. Eu digo que nessas eleições, nós, além de produtos a sermos vendidos enquanto candidatos, nós somos verdadeiros contadores de histórias. Nós precisamos nos tornar contadores de histórias, mas no bom sentido. Porque a gente vai ter que contar a nossa história de vida para se conectar aos eleitores, para que eles possam se identificar na gente e a partir daí darem um voto de confiança.
Agora, é claro, é uma eleição atípica. A pandemia ela veio e ela hoje é um desafio a ser superado. Nós não teremos carro de som, nós não teremos carreatas, passeatas, nós não teremos aqueles grandes comícios. Aqui em São Bernardo, por exemplo, é muito tradicional ali perto do MESC colocar Sim. aqueles palcos e aqueles grandes comícios. Nós não teremos esse ano. E por quê? Para evitar aglomeração. Imagina você, já que convenções municipais. A convenção é um ato festivo. É hora da gente levar os nossos parceiros, os nossos grupos, fazer festa, bandeira e etc. Grandes discursos. Esse ano a gente teve uma convenção, e você vivenciou isso, como se fosse um drive-thru. A gente entrava por uma porta, passava por um circuito, tirava uma foto e saía. Quer dizer, isso é muito louco. É uma mudança de postura, é uma mudança de cultura, de dinâmica. E a gente está tendo que se adaptar a isso. Então nós, enquanto agentes políticos, enquanto candidatos a vereador e vereadoras, nós teremos que nos adaptar também a uma nova realidade de como pedir esse voto. E aí nós teremos que promover um equilíbrio entre o mundo real, que é estar nas ruas, de máscara, com álcool em gel, nos protegendo para proteger o eleitor, compreendendo também que esse eleitor, ele não quer o contato porque ele também tem medo da doença, e vamos ter que equilibrar com o mundo virtual, que é como você está fazendo, produzindo conteúdo de valor para a rede, trazendo para as pessoas que te acompanham, seja no seu perfil, seja na sua página, seja no seu Insta, seja no WhatsApp, coisas que para eles vão agregar. E aí dessa forma a gente vai conectando ideias à política. E através dessas redes, por meio de cada um dos canais que você fala com essas pessoas, promover uma escuta ativa, que é fundamental. Não dá mais, e ninguém quer, Jaque, pessoas falando o que é certo, de cima para baixo. Todo mundo quer ser parte de algo. É por isso que o nosso projeto do Movimento Democrático Brasileiro em São Bernardo do Campo tem dado certo e tem crescido. Porque diferente de muitas outras etapas e fases do nosso MDB, onde a coisa vinha pronta, a gente decidiu compartilhar com o time a construção disso. E uma candidatura é a mesma coisa. Eu preciso convidar os eleitores a fazerem parte. Ou seja, eu trago a ideia e peço a opinião. Eu trago uma proposta e peço a opinião. E diante dos comentários, eu trabalho aquelas opiniões para dentro de um plano, para dentro da construção dessas bandeiras. E aí quando eu compreendo, e eu encontro esse equilíbrio, e eu vou falar para você, Jaque, eu não tenho a resposta. Não tenho mesmo. Eu, Bruno, mesmo com 12 anos na vida política e pública, estou reaprendendo a fazer campanha. E se eu estou reaprendendo, eu tenho muita humildade para dizer que não existe uma fórmula mágica. E a gente está estudando muito para saber qual que é o caminho certo. Agora eu acredito mesmo que através das redes sociais, através dessa escutativa da rede, promovendo e convidando as pessoas a fazerem parte, e a gente dando condições para que as pessoas opinem e construam com a gente, os movimentos vão surgindo. E aí é claro, você fazendo escolhas, sendo alguém de território, ou alguém que tem uma bandeira muito forte, você vai estar muito mais conectado às pessoas, você vai trabalhar essas pessoas como eleitores, e aí sim, vai fazer um esforço para converter esses eleitores em votos. E aí dessa forma, a gente vai ocupar espaço de poder. Bruno, você teve algumas propostas para o município. Você poderia citar alguma que tem prioridade? Claro, Jaque. Primeiro, acho que antes de falar de propostas, é compartilhar com você e com o pessoal que te assiste, que te acompanha. A Jaque, ela faz parte do Movimento Democrático Brasileiro em São Bernardo do Campo, desse novo MDB que a gente tem construído. E como proposta de grupo mesmo, acho que ser candidato a vereador ou ser candidata a vereadora, estar nessa disputa, Jaque, vai muito além de distribuir coisas. Sabe, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de ajudar o próximo. Não é justo no momento de pandemia como esse, se você tem o conforto da sua casa, eu da minha, se a gente pode comer e etc., ver outras pessoas passando por necessidades. Se a gente pode ajudar, é claro que a gente vai ajudar. Mas a gente vai ajudar sem interesse nenhum eleitoral. Nós vamos ajudar porque existe uma humanidade, existe coração, existe sensibilidade. E é por isso que a gente ajuda as pessoas da melhor forma possível. Só que quando a gente escolhe vir para a vida pública, quando a gente escolhe fazer política, a gente precisa trabalhar ideias.
Essa é a função de um agente público que pretende ocupar espaço no Legislativo, na Câmara de Vereadores. Não é apenas dar coisas, não é apenas solicitar poda de árvore, pintura, luz. Não é isso. A vida de um legislador é a gente discutir ideias. É a gente falar do que acredita para a cidade e defender, tornar isso real. E quando a gente fala de ideias, a gente também precisa estimular o nosso time a ter ideias. Então, dentro do MDB de São Bernardo do Campo, nós começamos um exercício com todos os nossos pré-candidatos a vereador e vereadora a trabalhar ideias. Vamos construir o nosso próprio plano de governo. Olha que louco! Vocês não vão disputar para prefeito, vocês têm um candidato a prefeito que é o Orlando Morando, do PSDB, nessa grande ampla coligação por São Bernardo do Campo. Para que vocês vão se preocupar com o plano de governo? Porque a gente quer saber quais são as ideias dos nossos candidatos e unificar o nosso discurso. Porque, Jaque, a coisa mais louca para mim é fazer parte de um partido onde você pensa A e eu penso Z. Ah, Bruno, quer dizer então que a gente não pode pensar diferente? A gente deve pensar diferente. Por isso que nós somos um movimento democrático. Por priorizar a democracia, eu respeito as suas opiniões. Mas enquanto partido, a gente tem que ter bandeiras que nos unam. Porque senão você vai correr para a direita, eu vou correr para o outro lado. E aí o que vai acontecer com o nosso partido? A gente nunca vai ter coerência. Então nós começamos a discutir com o nosso time o seguinte: vamos construir o nosso próprio plano de governo? E esse documento, vamos levar para o prefeito Orlando Morando? Com as nossas propostas? Todo mundo topou e a gente tem feito esse exercício de quê? De pensar ideias. E tem sido muito bacana. Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, com mais de 50 pessoas via Zoom, internet, a gente tem discutido ideias, ficado 2, 3 horas conversando, e isso tem sido muito legal. Porque além de propor ideias, todo mundo está aprendendo junto a ter defesa, a ter narrativa, a gente está unificando o nosso discurso. E quando a gente começa a pensar essas ideias, a gente identificou o seguinte: que hoje a gente vive uma pandemia chamada Covid-19, que nós vamos vencer. Daqui a pouco nós teremos sim uma vacina, nós estaremos mais confiantes enquanto seres humanos para viver o nosso dia a dia, mas nós vamos enfrentar um outro desafio, e esse desafio se chama desemprego. E ao identificar uma nova pandemia chamada desemprego, a gente precisa ter como base a empregabilidade. E aí a empregabilidade, que reúne a questão de geração de renda, geração de emprego, geração de oportunidades, empreendedorismo, startups, novas profissões, isso está guiando a formação do nosso plano de governo, das nossas ideias e bandeiras que a gente vai defender. E aí nós temos como prioridades a geração de emprego, e aí a gente fala muito do deputado federal Baleia Rossi, porque ele está defendendo a reforma tributária, que é uma pauta para o Brasil que vai ajudar nesse desenvolvimento. E aí nós temos como prioridade o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e bandeiras que vão ajudar a gerar emprego, renda e oportunidades para as pessoas. E trazendo, claro, como algo importantíssimo para o nosso grupo, a questão da assistência social, que sempre foi a raiz do MDB. O social sempre foi a raiz do nosso partido. Por isso que a gente acredita tanto. E no momento desse como pandemia, fica provado que a assistência social é o coração de uma cidade. Porque todos os problemas desembocam na assistência social. E aí, como é possível, Jaque, nós, enquanto políticos, agentes públicos, legisladores, enquanto agentes políticos, enquanto agentes públicos, fica muito difícil compreender como é que a assistência social, de qualquer que sejam as cidades no país, possa superar esses desafios de ajudar tantas pessoas com menos de 1% do orçamento. Isso é no país inteiro. A assistência social deveria ter, assim como a educação tem 25%, assim como a saúde tem 15%, a assistência social no país tinha que ter uma obrigatoriedade de investimento de no mínimo 5% do orçamento. Porque dessa forma a gente vai cuidar das pessoas mais vulneráveis. Porque a política existe para isso, para organizar a cidade, para organizar os setores, mas para ajudar aqueles que mais precisam, para dar a essas pessoas a condição de ascensão social, de autonomia, de se entenderem enquanto cidadão. E aí a gente olha para São Bernardo do Campo, a gente precisa avançar nisso também. Já que nós temos um prefeito que mudou a cara da cidade, que realmente concretizou muitas das obras que estavam paradas, que entregou, e hoje a gente tem uma nova São Bernardo, a gente precisa agora também avançar, como ele mesmo diz, nas questões sociais, tendo esse olhar social que é um olhar que ele tem, para a gente cuidar das pessoas. E aí cuidar das pessoas é ter esse olhar da assistência.
por isso essa é uma bandeira nossa, de lutar para que 5% do orçamento seja investido na assistência social, para a gente cuidar desses milhares aqui da cidade que precisam do apoio do poder público. Além disso, a gente tem a segurança como prioridade, com pessoas muito importantes nessa área, o esporte, pessoas muito fortes, a educação. E aí, já que no nosso time nós temos pessoas muito importantes na área da segurança, para a gente discutir como a segurança estará conectada a isso, do esporte, da cultura. Hoje o nosso time tem 5 pré-candidatos ligados à cultura. Para quem diz que cultura é só coisa da esquerda, tá aí, nós somos de um partido de centro, um partido que preza pelo centro democrático, pela pluralidade de ideias, pela diversidade, e temos aí pessoas da cultura e o esporte como ferramenta. E a nossa principal bandeira para a gestão pública é promover uma ação de integração das secretarias para que a gente possa pensar novas soluções para problemas antigos. Não dá para secretarias trabalharem de formas isoladas. Não dá para a gente assistir cada ação de forma desassociada. Está na hora de ter uma gestão que seja integrada, transformando isso para que problemas antigos possam ser resolvidos, mas com soluções novas. E essas soluções, elas estarão na cabeça de pessoas novas. Não só de idade, mas de mentalidade. Que é isso que a gente precisa hoje para São Bernardo do Campo. Gente, eu quero dizer para vocês que nós somos um grupo muito forte, um grupo que realmente quer fazer a diferença. Nós estamos aqui para desmistificar o MDB, desmistificar essa política que ninguém aguenta mais, e vou te falar, a gente está disposto a fazer tudo novo e tudo diferente. Bruno, muito obrigada. Jaque, valeu, parabéns por essa iniciativa. Que bom que você está produzindo tanto conteúdo de valor para a rede. Eu acho que isso sim é um diferencial, é a prova de que a gente quer fazer as coisas de uma forma diferente. E eu fico ainda mais feliz porque ter você aqui participando de tudo isso pelo movimento democrático brasileiro é o que o Riacho Grande merece. Uma região da cidade riquíssima, um polo cultural, um polo turístico, um polo de desenvolvimento, que merece alguém que de fato represente e que de fato seja de lá. A gente precisa viver o nosso território. E eu espero que você, na liderança desse movimento Viva Riacho Grande, na liderança desse movimento democrático brasileiro, o Riacho possa reconhecer em você e você possa devolver ao Riacho Grande toda a perspectiva e sonhos e anseios que essa galera tem. E para você que é do Riacho, que de repente tenha dúvidas sobre política, que tenha dúvidas sobre partido, eu te faço um convite. Venha fazer parte do movimento democrático brasileiro, se coloque à disposição, porque pode ter certeza, a melhor experiência da sua vida vai ser participar de uma política de verdade, diferente e que vai entregar resultados de verdade. Um grande abraço, valeu, Jaque. Valeu, muito obrigada.